Oi pessoal, então, hoje eu vim falar pra vocês sobre todo o meu quarto semestre e eu fiz um vídeo, né, um tempão atrás, há 2 anos atrás, de como foi meu primeiro semestre e vocês gostaram, então decidi contar pra vocês um pouco mais desse meu quarto semestre. Então vamos lá, eu vou começar falando por que eu acho esse semestre tão importante, que na verdade não é ciclo clínico, né, é o último semestre do ciclo básico, mas por que ele é tão importante? Ele que tem a matéria que a gente chama de semiologia, que é o estudo dos sinais e dos sintomas, ou seja, é a base para o seu ciclo clínico. Então você aprende muita coisa nele. Tudo que eu aprendi nos 3 primeiros semestres não se comparam com o que eu aprendi nesse quarto semestre. Então, além de semiologia, eu também tive outras matérias, integração em linhas de cuidado 2, que eu tive no 3º semestre, e farmacologia. E além dessas, eu também peguei uma matéria optativa que chama Clínica Neuromorfofuncional. Bom, eu vou começar falando sobre as matérias, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar sobre essa questão da pandemia, né? Que afetou, sim, o meu aprendizado, porque eu tive aulas online, né? As teóricas foram todas online. E, graças a Deus, eu pelo menos tive as aulas práticas de semiologia realmente no hospital. Então eu tive essa parte prática, que algumas universidades não tiveram. Então me prejudicou um pouco, né? Porque a gente sabe que a aula à distância a gente acaba se desfocando, mas também é bom porque a aula fica gravada, então eu pude rever a aula caso eu tivesse perdido alguma coisa e eu precisasse rever, então tava lá. Então vamos lá, vamos começar por semiologia, que é a matéria que eu acho mais importante, é o que mais tem pra falar. Como eu disse, o quarto semestre não é ciclo clínico ainda. A gente vai pro hospital. Minha universidade considera a gente como estagiário em um hospital, mas a gente não está no ciclo clínico ainda. Por quê? Porque semiologia, realmente foi o que eu falei há um tempinho atrás, é a base do ciclo clínico. Então você vai aprender como examinar um paciente, como ter esse olhar clínico, como fazer uma história clínica, é tudo nesse semestre. Então é muito importante. Eu me sinto 50 vezes mais médica do que eu me sentia quando eu tinha finalizado o 3º semestre. Então é muita coisa que você realmente aprende e você vai usar isso na sua vida profissional. Em semiologia eu tinha aula de segunda a sexta, todos os dias eu tinha aula de manhã, sendo que 2 dias eram aula prática no hospital. Então como é que funcionava? Eles dividiram nossa sala em grupos de 9 a 12 pessoas, então mais ou menos 10, 11 pessoas, e a gente ficava rodando com cada professor. Então cada semana era com um professor. Eram 7 professores no total, só que só 5 davam aula prática no hospital. Então o seu grupo, cada semana, ia com cada professor. E aí, na hora que acabasse esse ciclo, continuava revisando até terminar o semestre. A gente tinha que usar roupa branca e usar todos aqueles materiais, inclusive tá tudo aqui, que eu mostrei naquele vídeo de comprinhas de semiologia, que eu vou deixar linkado aqui, caso vocês não tenham visto e queiram assistir. Então, realmente, a gente tinha que usar roupa toda branca e sapato branco, tudo branco mesmo. E o jaleco por cima. E eu acredito que é mais um método de identificação mesmo de alunos de semiologia, porque realmente não faz muita diferença você tá de branco ou não no hospital, né? A gente também aprendeu muito de sinais, de sintomas. Cada sistema a gente viu. A gente teve aulas muito específicas de síndrome, tipo síndrome anêmica, síndrome febril, mas a gente também teve aulas de exame físico, como fazer exame do abdômen, e tudo seguindo a ordem daquela história clínicazinha, que cada faculdade tem uma ordem, mas é mais ou menos a mesma coisa. E em semiologia é bom porque você aprende tudo, você aprende o completo e você tem que saber fazer tudo. Então, o paciente chegou lá com a perna quebrada, você vai ter que perguntar se ele nasceu de parto normal ou de cesárea, e se ele já tomou banho de rio na vida dele, e onde ele tomou banho de rio, porque você tá aprendendo ali a fazer sua história clínica completa, e é ali o momento pra você treinar. Então tudo que você puder fazer, você tem que fazer, e os professores realmente cobraram isso da gente. E por um lado é tipo chato, porque você fica, tô tomando o tempo do paciente e tudo mais, mas por um lado você tá aprendendo muito, né? Então sempre que eu terminava de examinar o paciente, eu agradecia muito, falava, olha, o senhor ou a senhora contribuiu muito pra minha formação, eu vou ser eternamente grata. E realmente, gente, se não tivesse aqueles pacientes lá, eu não teria aprendido, sabe? Então demonstrei muita gratidão, porque era exatamente isso que eu sentia. Então aprendi a fazer história clínica, que consiste em toda a história da doença do paciente, mais o exame físico. Então a história clínica você vai colocar a identificação, aí todos os antecedentes epidemiológicos, patológicos, familiares, vai fazer uma revisão de sistemas, vai perguntar pro paciente tudinho o que ele tem, pra fazer aquela história clínica super completa. Inclusive, eu tenho uma surpresa pra vocês, que eu vou liberar alguns resumos muito legais, muito ricos, de como fazer uma história clínica completa de semiologia lá no meu Instagram. Então já me segue se você não me segue ainda. Eu vou liberar, e se eu não liberei ainda, né? Que eu acho que talvez eu já tenha liberado quando esse vídeo sair. Mas enfim,
É uma coisa que eu espero que vai ajudar vocês muito. E eu fiz com muito carinho. E estão muito, muito ricos, porque foram os que eu usei, né? Então, todos baseados em literatura, nada da minha cabeça. Então, bem confiáveis também. Então, sobre essas histórias clínicas, a gente teve que entregar efetivamente 4 no final do semestre. E algumas foram manuscritas. E graças a Deus a última foi digitada, porque, gente, é muita, muita coisa. Foi basicamente isso de hospital. Eu aprendi muito no hospital, não só a teoria, como também essa realidade, né? Tipo, de hospital público, que é muito diferente de um hospital particular. Eu, particularmente, nunca tinha ido a um hospital público, então eu pude ver realmente como é essa realidade. Também derrubar alguns preconceitos de que eu achava que era muito diferente e não é. É muito, muito, muito boa essa experiência prática. Eu tive 5 provas online, minhas provas teóricas foram online, e uma prova oral, que eu falei em vários dos meus vlogs. Inclusive, se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal, eu fiz vários vlogs desse semestre, então eu vou deixar todos linkados nos cards aqui pra vocês, e na descrição também, se vocês quiserem assistir. E eu falei várias vezes dessa prova oral, que eu tava muito nervosa, porque ia cair todo o conteúdo do semestre. No final deu tudo certo, eu fui super bem, mas eu fiquei muito nervosa, porque podia cair qualquer coisa, ia ser uma prova oral na frente do professor, assim, e tudo mais. Então, eu consegui aprender muito nesse semestre, eu fiquei muito feliz que eu aprendi muito nesse semestre, e eu acho que devo essa prova oral, porque eu estava realmente estudando para as provas teóricas e tudo mais, dando o meu melhor, mas essa prova oral me deixou com medo de passar vergonha, assim, na frente da professora e tudo mais, então eu acho que eu dei mais do que eu daria se não tivesse tido. E tá, vou falar um pouco de como foi o meu estudo, né, e como eu fiz pra me organizar. Coisas que eu achei super importante nesse semestre foi que eu usei um aplicativo que chama Quizlet, e lá você pode fazer listas de cartões com um termo e a definição. Então isso me ajudou muito a estudar, principalmente pra decorar os termos clínicos, que inclusive eu vou disponibilizar essa lista pra vocês lá no meu Instagram junto com os resumos, é o bônus. Então me segue no Insta, vai lá ver o post, segue as regras e vocês vão adorar isso. Aí falando mais do Quizlet, né, é um aplicativo que eu sempre falei nos meus vlogs, sempre elogiei ele realmente me ajudava. Eu fazia a lista de estudos e depois eu ficava só lendo pra decorar, então isso foi muito bom pra me ajudar a estudar. Eu, nas aulas, tentei começar escrevendo à mão, mas acabou que eu não consegui mais. Acabou que os professores estavam falando muito rápido, então eu comecei a digitar mesmo as aulas assistindo e digitando. Aí os professores começaram a falar muito rápido, não sei se eu comecei a ficar lerda, não sei o que rolou, mas eu não conseguia mais copiar os slides digitando, então eu tirava print mesmo da aula, colava no Word e completava só o que o professor tava falando, pra não ter que rever a aula e não perder mais tempo, né? Então, claro que teve dias que eu tive que rever a aula, porque eu não conseguia acompanhar e tudo mais, mas no que eu pudesse não me acumular, eu não acumulei, né? E além disso, o que me ajudou muito a estudar foi uma coisa que eu e os meus amigos combinamos de fazer, que era a gente fazer o que denominamos de estudo vigiado. E o que era isso? Era assim, a gente ligava, todo mundo fazia uma chamada no Teams, na verdade no Google Meet, mas enfim, em qualquer lugar que vocês quiserem. E a gente fazia tipo um estudo Pomodoro, só que em grupo, só que à distância, né? Então a gente podia se mutar, falar em voz alta e tudo mais. Então a gente estudava por 50 minutos e dava um intervalo de 10. Dava por 50, dava um intervalo de 10. Isso quantos ciclos a gente aguentasse. E a gente acabava estudando muito assim, porque acaba que um motiva o outro, né? Então eu mandava mensagem, e aí, vamos fazer um estudo vigiado e tal? Então eu recomendo que vocês façam isso com os amigos de vocês. Foi uma coisa que me ajudou bastante. E eu mostrei muito pra vocês essa minha rotina, tanto nos vlogs quanto nos stories. E eu falei, eu vou reforçar aqui nesse vídeo, o tanto que eu aprendi nesse semestre de teoria foi um absurdo, assim. Eu aprendi muita coisa, é muito conteúdo mesmo. Então você tem que buscar estratégias pra facilitar e pra que não acumule, porque a facilidade de acumular conteúdo era assim, no piscar de olhos já tinha acumulado muita coisa. Então eu falei muito pra vocês o tanto que eu aprendi de teoria e também o tanto que eu aprendi, assim, de prática, de valorizar a medicina, de valorizar a minha vida, de valorizar o meu curso e o tudo que você vê ali, o quanto que aquilo enriqueceu a minha vida, sabe? E tudo aquilo que eu falei de realidade no hospital e tudo mais, eu falei bastante disso nos stories, realmente compartilhando essa minha experiência de, sabe, da gratidão e de autoconhecimento, sabe? Você aprende a tratar um paciente, mas você aprende muito de si mesmo nesse curso também. Aí tá, vou resumir pra vocês o que eu realmente levei pro hospital, porque eu fiz essas compras todas aqui e é muita coisa, gente, pra carregar um negócio desse no hospital e mais um caderno, que era onde eu tinha que escrever as histórias clínicas, não dava, né? Inclusive, já que eu tô falando do caderno, eu vou falar dele rapidinho. Olha só o caos que ficava no caderno. Tipo assim, eu só escrevia um monte de coisa, eu perguntava, ia escrevendo, fazia um rolo. Depois eu chegava em casa e organizava tudo pra fazer a história clínica, porque não tinha condição. Esse caderno aqui é um caderno normal da Tilibra, só que esse é o universitário, colegial, não sei. Então ele é um tamanho um pouquinho menor do que o
normal, escolar lá. Então, voltando pros materiais, eu acabei tendo um auge minimalista, assim, da minha vida, porque não tinha como levar tudo isso. Então, o que eu realmente usei e achei que foi importante pra esse semestre? Eu levava esse meu caderninho inteligente aqui, que eu não sei se vocês viram meus vlogs, mas eu falei dele. O que eu fiz nesse caderninho inteligente? Eu imprimi nele o meu manual do estudante. E o que é o manual do estudante? É a minha cola da história clínica, porque é muita coisa. São, tipo, muitas páginas de coisa que eu tinha que perguntar. Então, eu tinha que saber isso aqui de cor. E não decorei, gente. Espero um dia decorar, mas não decorei. E eu levava isso aqui no bolso do jaleco. Então, isso foi uma coisa maravilhosa de se ter. Recomendo super esse caderninho inteligente aqui. É o Inteligine, pra quem quiser comprar e fazer o mesmo. Esse manual do estudante, meus professores que disponibilizaram pra mim, eles deram pra gente como material pra gente saber no início do semestre. Então, eu acredito que toda universidade, eles disponibilizem algo do tipo pra vocês. Um modelo de história clínica. A outra coisa que é muito importante vocês terem é um estetoscópio. Então, eu levava o meu nessa bolsinha aqui. No caso, essa bolsinha é do Sphigma, mas eu levava o esteto aqui. E o meu esteto é esse aqui, da Littmann. E ele é o azul Caribe, com o metal arco-íris aqui e dourado em cima. É o Classic 3. A outra coisa que eu acho muito importante vocês comprarem é um Sphigma. Vocês realmente precisam de um Sphigma pra semiologia. Aprender a aferir pressão é muito importante e vocês vão usar todas as vezes. A próxima coisa que eu acho muito importante vocês terem é uma lanterninha. Tinha umas que meus amigos tinham que eu achava muito interessante, que ela já tinha tipo uns guias de medida. E é muito bom pra você ver e comparar lesão. Então, se vocês puderem comprar essa que tem os tamanhos aqui, eu recomendo, mas é muito importante ter uma lanterninha. Outra coisa que eu acho importante vocês terem é esse termômetro aqui normal, digital, e é esse aqui de axila mesmo, tá? Porque muitas pessoas decidiram comprar aquele de testa, que ficou famoso aí nessa pandemia, mas os professores não gostavam muito não, falavam que não era muito específico e tudo mais, então é melhor vocês comprarem esse digital aqui normal. E outra coisa que eu acho que, assim, legal de comprar, porque é super barato, é uma fita métrica, e foi tipo R$6 isso aqui, então, e é super pequeno e compacto, né? Então, tipo, não tem por que não comprar. Agora, o que sobrou, que foram poucas coisas, que eu acho que não é tão importante vocês comprarem. Esse martelo aqui pra pesquisa de reflexo. Acho que se um amigo seu tiver, vocês compram assim por grupo, dividem, é mais que o suficiente. Eu usei 2 vezes, se foi muito. Outra coisa que não é muito necessária também é um oxímetro. Tipo, eles não exigem que você meça a oximetria do paciente. E isso aqui eu comprei porque foi muito barato. É um abaixador de língua. Só que isso aqui também foi, tipo, vieram 100 e foi, tipo, R$6. Então, comprei por causa disso. Mas um por grupo. E olha o tanto que sobrou. Eu usei, tipo, 3 no máximo. Outra coisa que eu acho bacana de falar pra vocês é que vocês comprem uma bolsinha que tenha alça, gente. Porque carregar isso no hospital é muito difícil. Eu saía enfiando tudo no bolso do jaleco, ficava os bolsos dessa grossura assim. Eu acho que pra semiologia foi basicamente isso. Mas se vocês tiverem ficado com alguma dúvida ainda, pode comentar aqui embaixo. Ou me mandar mensagem pelo direct. Então tá, vou falar um pouco das outras matérias que eu acabei negligenciando um pouco. Porque semiologia foi tanto conteúdo, foi tanta coisa tão importante que eu acabei falando, não, você é mais importante que as outras. E não é assim. Vou falar primeiro de linhas, que é integração em linhas de cuidado. Eu não sei muito bem como explicar pra vocês essa matéria. Eu não sei se nas outras universidades é esse nome, então eu vou explicar um pouco e vocês comentem aqui embaixo como é que chama na sua faculdade. A gente falava um pouco de doença crônica, de fatores de risco pra doença crônica, saúde do idoso a gente falou muito também, então síndromes geriátricas. Essa matéria foi 100% EAD, não tive aula prática, não era pra ter também, mesmo que fosse normal, a gente só ia ter aula na faculdade. Então foi relativamente tranquila essa matéria. É uma matéria que eu costumo falar que eu não sei muito bem estudar ela direito, porque eu acho um pouco senso comum. Se eu ler as coisas fica, não, isso eu já sei, isso eu já sei. Mas no final, você não sabe, você precisa estudar. Aí depois dela, teve farmacologia. Então a gente viu pouca coisa, na verdade, esse semestre. Porque farmacologia, a gente vai ver no 6º semestre. Foi mais uma introdução, assim, pro 5º, que vai ter clínica médica. Então eles dão essa base pra você saber mais ou menos alguma coisa de remédio. Então o que a gente viu foi antibiótico, remédios pra hipertensão, remédios pra asma e remédios pra dislipidemia. E eu gosto muito de farmacologia. Achei muito, muito legal, era bem difícil. Mas a professora era muito, muito gente boa, então ela ajudou a gente. E vale a pena vocês revisarem Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo pra farmacologia. E renal também, se vocês quiserem. Mas o sistema nervoso autônomo foi o que eu mais precisei, principalmente para os antihipertensivos e para os remédios para asma.
E aí, falando um pouquinho da minha matéria optativa, que era clínica neuromorfofuncional, a gente viu mais sobre trauma, hipertensão intracraniana, acidente com arma de fogo, sabe, com projétil, enfim, essas coisas. Não teve prova, foi só trabalho, e foram muitos trabalhos, inclusive manuscritos, então foi um pouco complicadinha essa matéria por causa disso. E aí teve uma única aula prática no final, que eu até gravei vlog, vou deixar linkado pra vocês aqui, que foi sobre reanimação, RCP, intubação. Foi bem legal a aula, mas eu acho que se essa matéria tivesse sido presencial, ela ia ter sido muito melhor. Então, pra finalizar o vídeo, eu vou falar algumas dicasinhas pra esse semestre. Você precisa realmente estudar todos os dias. Então, você vai acumular matéria se você não estudar todo dia, porque semiologia tem muito conteúdo. Ainda tem as outras matérias, você vai virar uma bola de neve se você deixar acumular. Então, separa um tempo pra estudar todo dia. Se organize. E se esforcem nesse semestre, gente. Se você fez o primeiro, segundo e terceiro empurrando com a barriga, eu acho que o quarto semestre é um que vale a pena investir, sabe? Que vale a pena realmente se esforçar, sentar e falar, não, agora eu vou estudar. Porque ele é muito, muito, muito importante pro ciclo clínico. Então eu acho que se você tiver uma base boa, vai ser mais fácil o ciclo clínico. Não que ele vai ser fácil, mas vai ser menos difícil. E não negligencie as outras matérias. Não priorize muito semiologia em relação às outras, porque senão vai virar uma bola de neve também. E é isso. Pra finalizar o vídeo eu vou falar que eu tô muito feliz, que eu me superei nas minhas expectativas desse semestre, eu estudei bastante, as minhas notas foram super satisfatórias, foi um semestre super positivo, então eu gostei bastante do meu desenvolvimento como pessoa, como estudante, e eu acredito que só temos a crescer mais nos próximos. Então foi isso pro vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei bem aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber notificação de quando eu postar o próximo vídeo, me seguir no Instagram, que vai ter muita coisa legal pra vocês lá. E também acompanhar meu dia a dia, né? Coisas, quando eu não faço vlog, eu posto as coisas lá nos stories. E também comenta aqui embaixo o que vocês acharam, amo os comentários de vocês. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!